A chuva fina escorria pelo asfalto rachado da estrada deserta. Mariana dirigia com cautela, os faróis iluminando o caminho sinuoso à frente. O rádio chiava, e o silêncio ao seu redor era quase absoluto. Ela estava ali a trabalho, como voluntária de uma organização de resgate animal. Havia recebido um chamado sobre cães abandonados perto de uma área industrial desativada. Normalmente, trabalhava em resgates urbanos, mas algo nesse caso parecia diferente. Estacionou próximo a um velho armazém e saiu do carro, puxando o capuz sobre a cabeça. Deu alguns passos pelo terreno úmido quando ouviu o som, baixo, sufocado. Um ganido fraco, vindo de algum lugar entre os destroços. Seu peito apertou. Seguindo o som, afastou pedaços de madeira e ferro enferrujado até que, sob uma pilha de folhas molhadas, encontrou um filhote encolhido. Ele tremia, mal conseguia levantar a cabeça. Quando Mariana olhou mais de perto, seu estômago revirou. O pequeno estava preso em uma armadilha de metal dessas usadas para capturar animais selvagens. Ela se ajoelhou de imediato, o coração disparado. "Quem faria isso com você?", murmurou, a voz carregada de indignação. Enquanto puxava a ferramenta que sempre levava para emergências, ouviu um estalo atrás de si. Virou-se e viu Rafael, outro voluntário, parado ali, observando-a com uma expressão preocupada. "Mari, você sabe que isso pode ser perigoso. Pode ser um cão de rua, mas também pode ser algo mais selvagem." Ela ignorou a advertência e voltou ao trabalho. Os olhos do filhote encontraram os dela por um breve instante. Não havia agressividade, apenas um misto de medo e entrega. Quando finalmente soltou a armadilha, Mariana o pegou nos braços. O filhote não tentou fugir, apenas suspirou contra seu peito, como se entendesse que estava seguro. "Eu estou com você", sussurrou, segurando-o firme. De volta ao centro de resgate, Mariana preparou um canto aconchegante para o filhote dentro de uma caixa forrada com cobertores. Ele estava fraco, então ela limpou suas feridas com cuidado, oferecendo água aos poucos. No início, ele se mantinha imóvel, mas aos poucos começou a relaxar. Rafael observava de longe, de braços cruzados. "Você sabe que pode ser um híbrido, não sabe? Talvez nem seja um cachorro comum." Mariana deslizou os dedos pelo pelo do filhote, sentindo a textura macia e notando a coloração acinzentada que reluzia sob a luz fraca da clínica. "Cinza, esse vai ser seu nome." O filhote ergueu os olhos para ela, como se compreendesse o que aquilo significava. Nos dias que seguiram, ela percebeu algo incomum. Cinza não se comportava como os outros cães resgatados. Ele parecia atento a cada movimento dela, estudando-a com aqueles olhos profundos. Quando Mariana se movia pelo abrigo, ele tentava segui-la, mesmo com as patinhas trêmulas. À noite, se encolhia perto de onde ela estivesse, recusando-se a dormir longe. Era como se já tivesse escolhido a quem pertencia. O que Mariana não sabia era que, ao salvar aquele animal, havia atravessado uma linha invisível e que, em breve, isso cobraria um preço que ninguém poderia prever. Um dia, Mariana acordou antes do sol nascer. A clínica veterinária onde trabalhava ainda estava silenciosa, com apenas o som distante da cidade começando a ganhar vida lá fora. Enquanto preparava uma xícara de café na pequena cozinha, notou que Cinza estava inquieto. O filhote, que normalmente dormia até mais tarde, agora estava sentado próximo à porta, com as orelhas erguidas e os olhos fixos na rua deserta. "O que foi, garoto? Está sentindo algo?" ela perguntou, tentando acalmá-lo. Mas ele não desviou o olhar. Parecia à espera de algo. Mais tarde, enquanto caminhava pelo pátio da clínica, um som distante fez seu corpo congelar. Uivos. Não eram latidos de cães de rua, mas algo diferente, uma comunicação nítida, carregada de significado. Seu coração disparou. Cinza ficou tenso ao ouvi-los. Deu um passo hesitante na direção do portão, mas logo parou, como se esperasse por ela. "Eles vieram por ele", Mariana sussurrou para si mesma. Ela sabia que aquele momento chegaria. Desde que encontrara o filhote preso na armadilha, sabia que ele pertencia a outro mundo. Um mundo que não era o dela. Mas aceitá-lo era outra história. Foi então que os viu. No final da rua deserta, entre as sombras dos postes apagados, surgiram figuras imponentes. Não eram cães comuns, eram maiores, fortes, com posturas rígidas. Um deles chamou sua atenção imediatamente. Seus olhos eram intensos, e o rosto marcado por cicatrizes antigas. Ele não avançou de imediato, apenas observou, como se avaliasse a situação. Cinza deu um passo à frente, mas hesitou. Seu olhar encontrou o de Mariana. Aquele gesto apertou o coração dela. Ela se abaixou, passou os dedos pelo pelo acinzentado do filhote e sussurrou: "Vá, garoto, eles são sua família." Cinza continuou parado. Foi então que algo inesperado aconteceu. O líder da matilha começou a se mover. Mariana prendeu a respiração.
Ele se aproximou lentamente, seus olhos fixos nela, mas sem hostilidade. Seu tamanho e imponência eram assustadores, mas seus movimentos eram calculados, quase respeitosos. Quando ficou próximo o suficiente, ele simplesmente a olhou, e naquele olhar, Mariana sentiu algo profundo. Era um reconhecimento, um agradecimento silencioso. Por um momento, ela sentiu que fazia parte de algo muito maior do que imaginava. Sem pressa, o líder voltou-se para o filhote e soltou um pequeno uivo. Cinza olhou para Mariana uma última vez. Então, finalmente caminhou em direção à sua matilha. Mariana permaneceu ali, observando até que as sombras se dissolvessem na escuridão. Ela havia feito o que era certo e, no fundo, sabia que aquela história ainda não havia terminado. Desde que a matilha levou Cinza, Mariana tentava se concentrar em sua rotina na clínica de reabilitação animal, mas algo dentro dela parecia fora de lugar. Toda vez que ouvia um som mais alto do lado de fora, seu corpo reagia instintivamente como se esperasse ver os olhos atentos do filhote novamente. A ligação que haviam criado não havia desaparecido. Ela ainda sentia sua presença, como se ele estivesse ali, observando-a de longe. Naquela tarde, enquanto organizava os suprimentos no depósito da clínica, um som irrompeu pelo ar, fazendo seu coração disparar. Um tiro, seco, forte e inconfundível. Mariana congelou. Disparos naquela área só significavam uma coisa: caçadores. E ela sabia exatamente quem era o alvo. Sem perder tempo, pegou um par de binóculos e subiu rapidamente no terraço da clínica, tentando visualizar o que estava acontecendo. Quando focalizou a estrada deserta que levava até a reserva florestal, um arrepio percorreu sua espinha. Um grupo de homens caminhava entre as árvores, vestindo roupas camufladas e carregando mochilas robustas. O peso das armas em seus ombros deixava claro que não eram meros aventureiros. Eles estavam à caça. Mariana apertou os lábios. Eles pareciam profissionais, talvez traficantes de animais, gente que ganhava dinheiro capturando ou matando espécies protegidas, e agora estavam atrás da matilha de Cinza. Seu estômago se revirou. Correr para a polícia era a melhor opção, mas o sinal de rádio na região era instável e levaria tempo até que alguém respondesse. Seu olhar percorreu a área ao redor. Ela não podia simplesmente ignorar aquilo. Respirando fundo, ela sussurrou para si mesma: "Eu os ajudei uma vez. Agora eles precisam de mim." Enquanto tentava bolar um plano, outro som a fez prender a respiração. Um uivo, longo, cortante. Mas havia algo diferente nele. Não era um chamado comum, era um pedido de socorro. A adrenalina tomou conta de seu corpo. Pegou uma lanterna e se enfiou pelo matagal, seguindo o som, os pés movendo-se rapidamente sobre a terra fofa. Após alguns metros, encontrou pegadas recentes, marcas de patas misturadas com rastros de botas pesadas. Os caçadores estavam mais perto do que imaginava. Seu peito se apertou. Ela não tinha armas para lutar contra aqueles homens, mas possuía algo que eles não tinham. Conhecia a floresta, os caminhos escondidos, os atalhos silenciosos, os hábitos dos lobos. Respirando fundo, Mariana tomou uma decisão. Ela não sabia exatamente como, mas encontraria uma maneira de proteger a matilha. Não podia deixá-los cair nas mãos erradas. Era hora de agir rápido. Seguiu a trilha, escolhendo um caminho paralelo ao dos caçadores, tentando antecipar seus movimentos e encontrar uma rota segura para a matilha. Seu coração batia acelerado e cada passo exigia total concentração. Foi então que notou um movimento à frente. Entre a vegetação rala, Cinza surgiu. O filhote estava parado no meio da trilha, observando-a atentamente. "O que faz aqui?" Mariana murmurou surpresa. Ele deveria estar com a matilha. Cinza, no entanto, não recuou. Ficou imóvel, apenas observando. Quando ela se aproximou, ele deu um passo para trás e começou a se mover rapidamente. A cada poucos metros, parava e olhava para ela, como se quisesse que a seguisse. Mariana hesitou, mas sabia que não havia tempo para dúvidas. "Certo, pequeno, mostre o caminho." Ajustou a lanterna e seguiu o filhote. Minutos depois, chegaram a uma área aberta, onde ruínas de um antigo galpão industrial se erguiam. O cheiro de ferrugem e óleo estava no ar. A matilha estava ali. Os lobos estavam tensos, formando um círculo. O líder, um animal robusto, se levantou assim que a viu se aproximar. Seus olhos se fixaram nela por alguns segundos. Mariana parou, mantendo a calma. Eles não podiam se arriscar a enfrentar caçadores armados. Precisavam sair dali. Lembrou-se de uma área cheia de destroços e passagens estreitas, onde os caçadores teriam dificuldades para avançar. Se conseguisse guiá-los até lá, talvez tivessem uma chance de despistá-los. Respirou fundo. "Eu vou ajudá-los." Sem saber se os lobos entenderiam sua intenção, pegou uma pedra e bateu contra outra, criando um som rítmico. Era um método simples para chamar a atenção deles, sem fazer barulho excessivo.
O líder da matilha ergueu a cabeça, atento. Após um breve momento, começou a se mover. Os outros lobos o seguiram. Cinza permaneceu ao lado de Mariana. Os caçadores estavam perto. O farfalhar das folhas, os galhos quebrando sob seus pés e vozes abafadas ecoavam na escuridão. Mariana acelerou o passo. Precisava cobrir os rastros. Espalhou folhas sobre as pegadas, empurrou pedras para criar obstáculos e deixou pedaços de tecido para confundir os cães farejadores. A cada ruído mais próximo, seu peito se apertava, mas os lobos avançavam silenciosos, confiando na direção que seguiam. Depois de minutos que pareceram horas, chegaram a um ponto elevado entre escombros e árvores antigas. Mariana olhou para trás e viu que os caçadores estavam desacelerando. Perderam o rastro. Ela soltou um suspiro pesado, mas sabia que a ameaça não havia passado. O líder da matilha a olhou diretamente. Não era apenas um olhar instintivo. Ele sabia que ainda não estavam completamente seguros. Mariana assentiu, baixando a voz. Isso ainda não acabou, mas vamos dar um jeito. Cinza roçou a cabeça contra sua perna por um breve momento antes de voltar-se para a matilha. No silêncio da noite, Mariana percebeu uma coisa: a luta estava apenas começando. Então, ela ouviu um som assustador, o clique metálico de uma arma sendo carregada. Os caçadores estavam perto. O líder da matilha parou imediatamente e rosnou. Os outros lobos se reunindo ao redor dele, tensos e alertas. Eles sabiam que o perigo estava próximo. Mariana pensou rápido. Pegou um pedaço da lanterna quebrada e refletiu a luz contra uma árvore. O brilho chamou a atenção dos caçadores. "Ali! Movam-se!" gritou um deles. Eles correram na direção errada. Era sua chance. Mariana não perdeu tempo e começou a correr. Os lobos a seguiram, cercando-a como um escudo protetor. O líder da matilha avançou, soltando um rosnado forte, e os caçadores pararam por um segundo surpresos, mas logo apontaram suas armas. "Por aqui!" gritou Mariana, apontando para um caminho estreito e íngreme. O líder da matilha olhou para ela, confiando em sua direção, e então seguiu a indicação. Os lobos correram para a trilha. Mariana segurou Cinza com firmeza e foi atrás deles. Um tiro. A bala atingiu uma árvore, e lascas de madeira voaram ao redor deles. Mas os lobos não pararam. Eles estavam juntos nessa luta, e nada os faria desistir. Mariana percebeu algo que a fez prender a respiração. Os lobos não estavam apenas reagindo ao perigo, eles tinham um plano. O líder da matilha guiava os outros com precisão como um estrategista experiente. Cada movimento era calculado, uma coreografia selvagem e impecável. Mas o que realmente a deixou sem palavras foi Cinza. O pequeno filhote, antes indefeso, estava ao seu lado, sem medo. Quando ela tentou segurá-lo, ele se afastou devagar, determinado. "Cinza, volte aqui!" chamou tensa. Ele olhou para ela uma última vez e naquele olhar havia um pedido. "Confie em mim!" Cinza levantou a cabeça e uivou. O som percorreu o ar como um trovão distante, longo, profundo, carregado de significado. A matilha parou imediatamente. Um por um, os lobos responderam ao chamado, seus uivos se fundindo em uma sinfonia primal. Mariana sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Aquilo não era um uivo qualquer. O vento soprou mais forte, as folhas se agitaram. Até os caçadores hesitaram, surpresos com o poder daquela comunicação. Cinza avançou pequeno, mas impossível de ignorar, e parou no campo de visão dos homens. "Aquele filhote vale uma fortuna. Peguem-no!" gritou um deles. Eles caíram na armadilha. Quando chegaram perto o suficiente, a matilha atacou. Surgindo das sombras, os lobos cercaram os caçadores que congelaram, temerosos. E então, o som cortou o ar. Helicópteros. As luzes rasgaram a escuridão. A equipe de resgate havia chegado. Encurralados, os caçadores largaram as armas. Eles haviam perdido. Mariana sentiu o alívio percorrer seu corpo. Eles conseguiram. A matilha recuou, como se soubesse que o perigo havia passado. Mas Cinza não se moveu. Ele se aproximou de Mariana e roçou a cabeça contra sua perna. Ela sorriu, emocionada. "Você é um pequeno gênio, sabia?" Mas no fundo, sabia que aquilo era mais do que uma simples vitória. O jeito como os lobos trabalharam juntos, a ligação entre ela e Cinza, havia algo maior ali, algo que ela ainda precisava entender. Com os caçadores presos, Mariana finalmente respirou fundo. Mas agora era hora de dizer adeus. Os lobos não podiam ficar ali, eles pertenciam à floresta. O líder da matilha olhou para Mariana uma última vez. Não era apenas um olhar de instinto.
era respeito. Então, algo inesperado aconteceu. Ele deu um passo à frente e roçou o focinho contra o braço dela. Mariana ficou imóvel, sentindo a força daquele gesto. Não era só gratidão, era reconhecimento. Mas Cinza não se mexeu. Ele ficou ao lado de Mariana, hesitante. Ela se ajoelhou e o acariciou pela última vez. Você precisa ir, pequeno. Eles precisam de você. Seu peito apertou quando ele hesitou. Então, finalmente, correu. Mariana ficou ali, observando até que a matilha desaparecesse entre as árvores. Mesmo sem vê-los, sabia que o vínculo jamais poderia ser rompido. Foi um momento agridoce. Ela havia salvado a matilha, mas também estava deixando para trás algo que mudou sua vida para sempre. Ao voltar para casa, Mariana não conseguia esquecer o que vivera. A conexão com Cinza, a estratégia dos lobos, o momento em que sentiu a floresta inteira responder ao chamado da matilha. Tudo aquilo havia mudado algo dentro dela. Ela sabia que não podia simplesmente retornar à rotina. Algo novo havia despertado naquele instante. Inspirada por tudo o que experimentou, decidiu agir. Não bastava apenas lembrar dos lobos, ela sentia que precisava protegê-los. Começou a planejar um projeto de conservação e, com dedicação, encontrou parceiros e financiamento para transformar sua ideia em realidade. Assim, criou uma reserva natural, um lugar onde os lobos poderiam viver livres e seguros. Mesmo imersa no trabalho, nunca esquecia Cinza. Muitas noites, ao fechar os olhos, achava que ainda podia ouvi-lo uivando ao longe. Às vezes, se perguntava, será que ele ainda pensa em mim? Meses depois, durante uma visita à reserva, ouviu um som que a fez parar imediatamente. Um uivo. Forte, nítido, um chamado. Seu coração acelerou. Ela se virou para a borda da floresta e viu uma silhueta entre as árvores. Cinza. Ele estava maior, mais forte, mas seus olhos eram os mesmos. Por um instante, ele apenas observou, e naquele olhar, Mariana soube. Nunca te esqueci. Então, sem pressa, ele se virou e desapareceu entre as árvores. Mariana sorriu, agora entendia. O que viveram não foi uma coincidência, mas a prova de que quando humanos e natureza se encontram de verdade, ambos crescem e se transformam. E ela nunca mais seria a mesma, exatamente como queria ser. Agora, imagine uma tempestade implacável cobrindo a floresta, a neve acumulando-se contra as janelas de uma cabana solitária. No meio do caos branco, um homem abre a porta e se depara com algo inesperado. Uma criatura selvagem, ferida, que encara diretamente seus olhos. Ela não foge, não avança. Apenas permanece ali, como se tivesse escolhido aquele lugar por um motivo desconhecido. As perguntas começam a surgir. O que a trouxe até ali? Por que ignorou o próprio instinto de sobrevivência? E o mais inquietante, o que acontecerá agora que ela cruzou a soleira da porta? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!